Capítulo 2. O zoológico em você. Imagine um lugar muito pequeno, semelhante a uma jaula onde estão 3 criaturas, um crocodilo, um macaco e um cientista. É possível que eles coexistam pacificamente? Que se comuniquem e cooperem uns com os outros de maneira significativa? É possível que sobrevivam próximos como estão? Acredite se quiser, mas é exatamente isso que acontece em sua mente. Dia após dia. Seu cérebro é formado por 3 sistemas interligados que reagem ao mundo de maneiras muito distintas. Para otimizar seu funcionamento, todos os 3 sistemas precisam coordenar suas respostas. O cientista, o macaco e o crocodilo precisam trabalhar em conjunto. Surpreendentemente, isso é exatamente o que acontece a maior parte do tempo. O crocodilo, a parte mais primitiva do cérebro, concentra a atenção nas ameaças em potencial. O macaco, a parte emocional do cérebro, mantém-se ocupado explorando e investigando. E o cientista, o racionalizador, observa e analisa a informação que chega. Quando todos os 3 combinam os seus esforços, realizam grandes coisas, que nenhum deles conseguiria realizar sozinho. Mas, se algo assustador acontece, não há dúvida alguma de quem seja o verdadeiro líder da situação. Aqui vai uma dica: não é a pessoa vestida com um jaleco com uma prancheta nas mãos. Em momentos de grande estresse, não há mais regras. Esse exemplo de como o cérebro funciona tem implicações profundas em nossa saúde mental e financeira. Ele explica por que persistimos em nossos comportamentos financeiros limitantes e autodestrutivos mesmo quando sabemos que estão nos fazendo mal. Porque quando se trata de dinheiro, com maior frequência do que imaginamos, nossos impulsos e emoções, nosso crocodilo e nosso macaco interior, e não os cientistas, são quem comandam o show. O cérebro triuno. Na década de 1950, o neurologista Paul M. C. Klein desenvolveu uma teoria sobre a estrutura do cérebro, na qual identificava 3 áreas distintas, cada uma delas controlava funções diferentes, e que evidenciavam um estágio diferente de nosso desenvolvimento evolucionário. Obviamente, nenhuma metáfora simples para algo tão incrivelmente complexo como o cérebro humano será precisa por completo, e pesquisas posteriores indicam que a evolução não foi tão linear quanto M. C. Klein imaginou. Mesmo assim, seu modelo ainda é uma maneira prática de entender como o cérebro está organizado e como essa organização afeta o raciocínio e o comportamento, sobretudo no que se refere a dinheiro. O cérebro reptiliano, representado pelo crocodilo, é formado pelo tronco cerebral e pelo cerebelo conectado com a medula espinal. O cérebro reptiliano controla os reflexos, o equilíbrio, a respiração e o ritmo cardíaco. Ele também age como coletor de informação sensorial, mas o processamento dessa informação em raciocínio e sentimentos acontece em outro lugar. O único foco do cérebro reptiliano está na sobrevivência. Eles são bons para morder coisas, fugir ou ficar imóveis, seja qual for a ação que lhes garanta a sobrevivência. Brad, isto foi ilustrado para mim certa noite. Assim que nos mudamos para o Havaí. Eu estava assistindo TV e notei certo movimento na parede. Olhei e vi 2 lagartixas, uma grande e uma pequena, totalmente imóveis no que parecia ser um beijo. Assisti, chocado, quando a cauda da menor contorcia-se enquanto desaparecia na boca da maior. Ao ter vencido a competição por sobrevivência, a lagartixa maior continuou com seu papel de lagartixa. Nada de lealdade. Apenas reflexo. Apenas sobrevivência. Esse é o nosso réptil interior. O cérebro límbico, representado pelo macaco, se sobrepõe ao cérebro reptiliano. M. C. Klein o chamou de cérebro mamífero primitivo. É aqui que as emoções e pensamentos começam a agir e, por essa razão, os pesquisadores às vezes se referem a ele como cérebro emocional. Ele é composto por várias estruturas distintas, sendo as mais importantes a amígdala cerebelosa, o hipotálamo e o hipocampo. O hipocampo nos ajuda a lembrar e a navegar no espaço tridimensional, também tem a função de transferir experiências à memória de longo prazo e também de recuperá-las. O hipotálamo conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino, e dessa forma controla a liberação de hormônios, tais como a adrenalina, fundamental para a reação de lutar ou fugir. A amígdala é crucial na formação e no armazenamento de memórias relacionadas a experiências emocionais. Falaremos mais sobre a amígdala quando discutirmos os efeitos do trauma. De maneira geral, essa parte do cérebro desempenha um papel essencial na memória e no aprendizado a partir de experiências, especialmente aquelas de grande intensidade emocional. Em
Conjunto, o sistema límbico é a parte do cérebro envolvida em comportamentos. Como cuidar da prole de outro ou desenvolver relacionamentos com outros membros do grupo, da tropa, família ou cultura. O termo mente macaco é familiar a quase todos. Aqueles que já fizeram uma aula de yoga ou meditação. A frase nos é trazida pelo budismo e se refere à maneira como nossos pensamentos se agitam, como o macaco pulando de galho em galho. Acalmar ou distrair a mente macaco é um dos aspectos mais difíceis e essenciais da meditação. Em A Cura e a Mente, o jornalista Bill Moyers e o pesquisador do câncer Michael Lerner conversam sobre a mente macaco. Lerner, a meditação aquieta a sua mente. É uma maneira de simplesmente sentar-se em silêncio e permitir que sua mente se esvazie do todo seu conteúdo, seja concentrando-se em algo, como um som, sua respiração, ou uma ideia, ou apenas esvaziando a mente e permitindo que as coisas entrem e saiam novamente. Há uma variedade de técnicas de meditação. Moyers, mas é difícil fazer isso, porque a mente está constantemente cheia de tagarelice. Ela é como os macacos nas árvores, matraqueando para lá e para cá. Se você calar os macacos nesta árvore, os macacos da outra começarão a fazer barulho. Lerner, a mente é de fato reconhecida como um macaco. Todos nós temos uma mente macaco. Na meditação você dá ao macaco algo para fazer. Por exemplo, uma imagem tradicional é dizer a ele para ficar atento. Isso equivale a dá-lo um som para repetir, ou dizer a ele que se concentre em sua respiração para que você possa ir além da mente consciente, para um lugar onde haja algum silêncio. O neocórtex, o cientista, é onde se origina tudo que faz com que você seja você, seus pensamentos, suas esperanças, seus sonhos, seus objetivos. É a parte analítica do cérebro, aquela que trabalha quando você pesa os prós e os contras de várias ações possíveis. O neocórtex também controla a autoconsciência e a fala, é a parte do cérebro responsável pela organização, pelo planejamento e também importante, pelo controle dos impulsos mais primitivos que vêm de outras regiões do cérebro. Entretanto, o neocórtex é também a menor e mais recentemente desenvolvida região do cérebro e, em momentos de estresse, facilmente sequestrada pelas outras duas. Não estamos sugerindo que você esteja pronto para uma cirurgia cerebral. Por isso vamos simplificar isso tudo. E o cérebro reptiliano, o crocodilo, e o cérebro emocional, o macaco, costumam trabalhar juntos para gerar nossos impulsos e reações emocionais mais primitivos, portanto vamos chamá-los de cérebro animal. Vamos nos referir ao neocórtex, o cientista, como o cérebro racional. Na maioria das vezes, as diferentes regiões do cérebro se dividem no trabalho de observar e reagir ao mundo. O cérebro animal processa memórias e sentimentos, criando, armazenando e recuperando associações a partir de experiências passadas. Ele também recebe e responde às informações sensoriais do mundo exterior, por exemplo, acelerando nossa respiração quando os níveis de oxigênio estão baixos. Em seguida, o cérebro racional desenvolve narrativas para explicar o que está acontecendo e toma decisões sobre o que fazer a seguir. Na maior parte do tempo, o cérebro animal e o cérebro racional trabalham em conjunto sem interrupção e quase sem esforço. Na realidade, essa capacidade especial que o cérebro tem de analisar e expressar estados físicos, sentimentos e emoções que tem permitido que nossa espécie domine o reino animal. Mas, enquanto o cérebro animal era testado e refinado durante centenas de milhões de anos, o cérebro racional, pelo visto, começou a se desenvolver em nossos ancestrais em data relativamente recente, há menos de 2 milhões de anos. Entre os dois, o cérebro animal é mais rápido e mais forte. Ele tem seu próprio sistema de circuitos e, dessa forma, pode operar independentemente do cérebro pensante. Há cerca de 5 vezes mais nervos que partem do cérebro animal para o cérebro racional do que na direção oposta. Isso significa que a área consciente e racional de nosso cérebro tem muito material para trabalhar, mas também tem menor influência sobre o que acontece fora de seu domínio e é mais lento para responder do que outras regiões do cérebro. Por essa razão, quando o nosso nível de ansiedade se eleva muito quando experimentamos algo surpreendente ou inesperado, algo que o cérebro animal interpreta como uma ameaça à sua existência, a parceria entre o cérebro animal e o cérebro racional desmorona. O cérebro racional é bloqueado de maneira instantânea, como se estivesse atrás de uma porta que é repentinamente fechada e trancada. O cientista é retirado de seu processo de tomada de decisão, deixando
O crocodilo e o macaco no controle. Talvez você já tenha analisado uma situação de tensão e de reação rápida e disse a si mesmo: por que eu não disse isso? Ou, ainda pior, por que eu disse aquilo? Isso acontece quando o cérebro animal assume o controle, nos pressionando em direção a uma ou mais entre três reações: lutar, fugir ou congelar. Quando o nosso cérebro animal percebe uma ameaça, quer esta sejam tridentes de sabre em uma selva pré-histórica ou um desastre econômico que se aproxima, o hipotálamo sinaliza ao corpo que carregue a corrente sanguínea com hormônios como a adrenalina, o cortisol e a noradrenalina. Isso desencadeia uma série de reações físicas que nos preparam para lutar e nos defender, para fugir ou congelar no lugar até que a ameaça se afaste. O coração bate mais rápido e a respiração se acelera, permitindo maior circulação de oxigênio. A digestão fica lenta e em algumas partes do corpo os vasos sanguíneos se contraem, enquanto o sistema circulatório dos músculos maiores começa a se dilatar. A boca fica seca. Desenvolvemos a visão em túnel. A audição torna-se extremamente aguçada. Estamos prontos. E então o que fazemos? Bem, isto determinado pelas circunstâncias específicas que enfrentamos e se temos ou não lembranças de experiências semelhantes para buscar fazer conexões entre os dados da situação presente e as experiências prévias é uma das funções principais do cérebro animal, e falaremos sobre isso mais adiante. O fato é que nossas primeiras reações sob estresse não são determinadas por nosso cérebro racional. Quando estamos no modo lutar, fugir ou congelar, o cérebro animal assume o controle e nossa mente racional tem pouco ou nada a ver com o comportamento que se segue. Vimos certa vez uma perfeita ilustração disso no America's Funniest Home Vídeos 3. Na comemoração do Dia das Bruxas, o dono da casa fantasiou-se de corvo e sentou-se, imóvel e em silêncio em uma cadeira da varanda. Enquanto os visitantes recebiam doces na porta da frente, ele de repente se levantava e segurava o visitante distraído. A maioria das pessoas gritou e correu, a reação de fuga, exceto por um jovem. Muito rapidamente, ele socou a cabeça do corvo e depois correu. Depois de alguns instantes, voltou para se desculpar. É assim que o cérebro animal age para nos manter vivos. O jovem percebeu a ameaça, agiu imediatamente para se defender e depois correu, lutar, e depois fugir. Todas essas ações foram completamente inconscientes e automáticas, e somente quando ele estava longe da ameaça o seu cérebro racional conectou-se. De novo. Foi quando ele analisou a situação, percebeu que estava errado ao bater em seu espertalhão, mas inofensivo vizinho, e se desculpou. O que tudo isso tem a ver com dinheiro? Muito, para falar a verdade. Por quê? Quando estamos bastante assustados com a economia, ou suficientemente estressados com nossas finanças, nossos cérebros animais assumem o controle. Uma vez operando nesse modo, tomamos decisões baseadas em nossas emoções, como excitação e medo, em vez de usarmos a lógica. E isso pode ser perigoso porque essas emoções, sem a devida atenção, podem levar a comportamentos irracionais e de autodefesa, o tipo de comportamento por trás de todas as bolhas e crises econômicas. Vamos discutir com mais detalhes esse tema quando falarmos sobre as origens dos flapointes financeiros. Vamos ver agora algumas das maneiras como reagimos ao estresse financeiro. Lutar. Algumas pessoas reagem com ira e culpa. No esforço subconsciente de evitar assumir responsabilidade pessoal por seus problemas financeiros, eles culpam outros, culpam o tio por ter lhe dado um conselho equivocado sobre ações, culpam o banco pelas práticas de empréstimo predatório, um partido político específico, venda descoberto e daí por diante. Alguém que esteja no modo luta pode ligar para seu planejador financeiro e reclamar ou ameaçar processá-lo, brigar com o cônjuge ou filhos por gastarem demais. Essas reações não apenas impedem que o problema seja resolvido, como também ferem relacionamentos e levam a sofrimento e estresse ainda maiores. Às vezes, essa reação de ira acontece internamente, quando a pessoa se pune por comportar-se de uma maneira que, analisando em retrospectiva, ela acredita que não deveria. Isso, assim como acontece quando sente raiva de alguém, é uma tentativa de aliviar sua incontrolável ansiedade. Fugir. Outros reagem tentando ficar o mais distante possível da fonte do estresse. Se o problema é a perda como consequência de um mau investimento, por exemplo, alguém pode, imprudentemente, retirar todo o seu dinheiro do mercado e correr em outra direção. Brad, recentemente conversei com alguém que retirou todo o seu dinheiro do mercado. Ele está comprando todas as moedas de ouro e prata
que encontra, comprou um cofre, um rifle automático. E está armazenando em sua casa suprimentos suficientes para 1 ano. Essa é uma reação extrema de fuga. Também não é algo sem precedentes. Durante a Grande Depressão, muitas pessoas ricas fugiram das cidades, se abrigaram em casas de campo e se abasteceram de comida enlatada. Algumas famílias chegaram ao ponto de montarem metralhadores nos beirais das casas para se protegerem e a seus grupos contra uma ameaça que nunca se concretizou. Congelar. Outra reação comum é sentir-se tão oprimido que não é possível tomar atitude alguma. Essas pessoas entram num processo de negação do problema, uma das disfunções que discutiremos no próximo segmento, e congelam. Para usar outra metáfora animal, eles se fingem de mortos. Evitam pensar em sua situação financeira e podem até deixar, por completo, de avaliar seus relatórios de investimentos ou extratos bancários. Não acompanham mais as notícias e repetidamente ignoram as recomendações de conselheiros financeiros. Muitas vezes, permanecem congelados até serem sacudidos por algum evento catastrófico, como uma grande perda do mercado ou uma execução da hipoteca de sua casa, apenas para congelarem outra vez na inatividade assim que a crise for controlada. Ted, quando decidi começar a investir em minha aposentadoria, conversei com nosso contador para que me ajudasse a determinar quanto eu poderia dispor para enviar-lhe todos os meses, para que investisse para mim. No primeiro mês, senti muito orgulho de mim mesmo. Aos 53 anos, eu começava a fazer minha parte ao cuidar de mim mesmo, investindo para meu futuro. Veio o segundo mês e eu fiz o cheque, mas não o enviei. No terceiro mês, novamente. No quarto, quinto e sexto meses, a mesma coisa. Eu fazia os cheques, porém não conseguia enviá-los. Meu contador telefonava e me perguntava onde estavam os cheques. A resposta era sempre a mesma: estão aqui, mas eu ainda não os enviei. Eu tinha muitas desculpas, no entanto sabia que ali havia um assunto não resolvido. Para mim foi literalmente impossível enviar os cheques, até que lidei com o que de fato me impedia. O que você deve fazer ao se descobrir numa reação lutar, fugir, congelar? Aqui estão 4 passos simples que o ajudarão a manter o controle e o capacitarão a tomar decisões mais sensatas e racionais. Passo 1. Reconheça que, quando você está emocionalmente alterado, seja pelo medo ou pela excitação, você estará inclinado a agir de forma irracional. Lembre a si mesmo que as decisões financeiras tomadas nessas condições de grande carga emocional quase sempre são mal orientadas e isso pode ajudá-lo a trazer seu cérebro racional de volta ao controle. Dê a si mesmo a permissão de adiar uma grande decisão até isso acontecer. Passo 2. Respire fundo algumas vezes. Isso pode parecer tolice, mas há comprovação fisiológica verdadeira de sua eficácia. Quando estamos estressados ou irados, automaticamente respiramos de forma curta e superficial. Inspirar profundamente várias vezes pode ajudar a iniciar uma reação de relaxamento. Cada vez que inspirar, repita em sua mente uma palavra ou frase reconfortante: relaxe ou acalme-se. Isso ajuda a reconectar a mente racional e a evitar que ela seja excluída do processo de tomada de decisão. Passo 3. Avalie a precisão de seu raciocínio. O fato de um pensamento surgir em sua mente não significa que ele seja verdadeiro. Qual é o argumento que sustenta a sua suposição? Qual é o argumento contra ela? Há uma explicação melhor. Qual é a pior coisa que poderia acontecer? Você conseguiria conviver com isso? Qual é a consequência mais realista disso? Se um amigo ou uma pessoa querida estivesse nessa situação e planejasse fazer o que você tem em mente, o que você lhe diria? Passo 4. Não tome nenhuma decisão precipitada. Dê algum tempo entre sua reação emocional e qualquer atitude que venha a tomar. Quando estamos aflitos, são necessários cerca de 20 minutos de pensamentos relaxantes para que o cérebro animal fique calmo bastante para permitir que o cérebro racional assuma o controle novamente. Mesmo assim, ainda podemos ser levados por nossas emoções, portanto considere a hipótese de buscar aconselhamento financeiro profissional antes de tomar uma decisão financeira importante. As reações lutar, fugir ou congelar servem a um propósito de adaptação. Elas se desenvolveram ao longo do tempo para garantir a sobrevivência de nossos ancestrais pré-históricos, e ainda são essenciais quando enfrentamos perigo de vida. Mas para muitos de nós essa reação não nos ajuda muito a lidar com os agentes causadores de estresse do dia a dia. Na realidade, pode ser contraproducente.
Nosso cérebro animal não sabe disso, por isso, quando experimentamos o que deveria ser uma pequena irritação, uma fechada no trânsito, uma discussão com um cônjuge ou sócio, uma inesperada taxa bancária, ele a registra como uma grande ameaça, sobretudo se os níveis de estresse já estiverem elevados. Isso quer dizer que teremos a tendência de reagir exageradamente, mesmo quando nosso ser consciente entende a situação. A boa notícia é que o cérebro emocional pode ser treinado a suprimir essas reações de sobrevivência que já estão impressas nos circuitos. Na realidade, a saúde financeira sustentável depende de nossa habilidade de fazer exatamente isso. O treinamento assume o controle. O especialista T.J. Valejos, um médico de combate associado à companhia Charlie, terceiro pelotão 227, ao descrever suas experiências em Kirkuk, no Iraque, afirmou: "Eu me preparo para o pior e espero o melhor. A primeira vez que prestei socorro aos soldados após um incidente, a adrenalina estava correndo nas veias, mas meu treinamento assumiu o controle e eu sabia o que tinha de fazer." Stephen Price, bombeiro voluntário que quebrou a janela de um SUV em chamas para resgatar os passageiros que estavam presos, o treinamento assumiu o controle. Quero dizer, eu não pensei sobre o assunto. Tudo o que eu sabia era que alguém estava em dificuldades e precisava de ajuda. Pamela Izaza, mãe e dona de casa e ex-técnica de emergências médicas, que salvou um garoto, vítima de afogamento. Ele estava azul, sem respiração nem pulso. Meu treinamento assumiu o controle. Chip Reynolds, o policial que arriscou sua vida para resgatar um refém de um assaltante armado. Ele poderia ter atirado em mim, mas isso não passou pela minha cabeça. Meu treinamento assumiu o controle. Eu fiquei esperando pelo momento certo para controlar a situação. Esses são exemplos em que o cérebro racional aprende a controlar o cérebro animal. Obviamente não por meio de decisões conscientes, mas contando com preparo ou treinamento direcionado. A palavra treinamento aparece repetidas vezes nos exemplos acima porque qualquer trabalho que exija a realização de ações específicas em situações de grande estresse exige que o cérebro emocional receba treinamento intensivo. Os profissionais de elite da polícia passam horas praticando o exato movimento muscular necessário para sacar a arma e colocar-se em posição de tiro. Pilotos de avião passam centenas de horas em simuladores do voo, treinando como agir em todas as situações imagináveis que possam surgir durante o voo. Os soldados são submetidos a treinamento no fogo, e são ensinados a continuar avançando apesar das explosões à sua volta e das balas zunindo acima de sua cabeça. O treinamento também nos ajuda a dominar nossas reações em situações que não representam risco de morte, como nos esportes, como atletas universitários. E, mais tarde, técnicos de beisebol, futebol americano, basquete, tênis e futebol. Dedicamos boa parte do tempo a exercícios de situação sob grande pressão. Na prática, reproduzíamos as situações de jogo muitas e muitas vezes até que os jogadores pudessem agir de uma determinada maneira no jogo real, sem nem mesmo pensar sobre o assunto. Quer seja o toque sutil no beisebol, a defesa do lance reverso no futebol americano, a bola fora dos limites no basquete, a rebatida de bola alta no tênis, ou os chutes de escanteio no futebol, se um atleta ou time quer ser bem-sucedido, todos os tipos de reações físicas complexas podem e devem ser transformadas em gestos automáticos por meio da repetição e do treinamento mental. Por exemplo, Brad, para nossos jogadores de tênis, reproduzimos cenários de jogos de grande pressão com o objetivo de aumentar a ansiedade do jogador enquanto ele desenvolve certas habilidades, como rebater o segundo serviço ou lançar bolas altas para encobrir o oponente. Durante esses exercícios, os jogadores são ensinados a usar as habilidades com o objetivo de reduzir o impacto da amígdala cerebelosa no corpo, respirando profundamente, visualizando o sucesso e dizendo palavras positivas a si mesmos. Uma concentração intensa no que você está fazendo ou pretende fazer no momento do jogo permite que você dê o seu melhor. Preocupar-se com o resultado do lance ou do jogo é a receita do fracasso. Ted, colocar-se voluntariamente no caminho de um objeto duro como pedra que voa na sua direção, com velocidade entre 100 e 200 km por hora. Em outras palavras, estar diante de uma bola de beisebol que foi rebatida não é uma atitude natural. Quando fui técnico de um time de beisebol, eu ensinava meus jogadores a superarem a tendência natural de evitarem as bolas fazendo com que pegassem as bolas rasteiras com luvas de madeira. Para que conseguissem pegar uma bola com tal equipamento, eles precisavam ter domínio dos fundamentos. Seus pés, mãos, braços,
Seu corpo inteiro precisam estar na posição certa, alinhados perfeitamente para agarrar a bola. Usar luvas de madeira forçava o cérebro emocional a descobrir uma maneira de cumprir a tarefa com sucesso. A consequência disso é que durante o jogo, quando os níveis de estresse estavam altos, o cérebro emocional saberia o que fazer. Então, como você pode aplicar esse princípio de treinamento para ajudá-lo a lidar com o estresse financeiro? Assim como podemos nos condicionar a reagir de determinada maneira diante de uma bola que vem em nossa direção, podemos nos condicionar a exercer o mesmo controle sobre nossas reações aos eventos relacionados às finanças tanto pessoais quanto globais. Se nos condicionarmos a reconhecer situações financeiras potencialmente estressantes antes que elas ocorram, o cérebro racional poderá agir com antecipação para exercer controle sobre o cérebro emocional. Em outras palavras, se pudermos nos condicionar a reconhecer quando nosso cérebro animal estiver tentando sequestrar uma decisão financeira, podemos aprender a domá-lo. Primeiro, encorajamos nossos clientes a separarem alguns minutos todos os dias para meditação e para que prestem atenção no corpo e no que ele tem a dizer. A habilidade de lermos nossas pistas físicas, especialmente aquelas que sinalizam a aproximação do estresse, é essencial para resistirmos à perda do controle do cérebro racional. Stan, a ideia de que minhas emoções, meu corpo e minhas atitudes em relação às finanças estão conectados foi algo novo para mim. Agora eu percebo que meu estômago está tenso, e percebo que estou sentindo medo, que é minha maior emoção. Em geral, esse é o primeiro sinal de que algum processo antigo está em andamento e, então, posso explorar o que está controlando aquela sensação. Aprendi que, embora eu tenha o impulso de agir para aliviar minha ansiedade, esse não é absolutamente o momento certo para fazer isso. O exemplo de Stan demonstra como o corpo registra o desconforto ou a ansiedade muito antes de nos tornarmos conscientes desses sentimentos. Ele aprendeu a usar o sistema de direção emocional para ajudá-lo a identificar antigos padrões de pensamentos autoderrotistas, a fim de que pudesse dar passos racionais e conscientes no sentido de revertê-los. O exemplo também demonstra que o condicionamento para evitar que nosso pensamento seja sequestrado começa antes do fato, por meio da observação e do aprendizado a partir das situações quando nosso raciocínio foi de fato sequestrado. Pense em uma situação financeira que tenha terminado mal. Digamos que sejam compras em que tenha gastado muito mais do que pretendia. Por mais que deseje esquecer o incidente, sente-se e pense realmente a respeito. Em detalhes. Como estava se sentindo quando foi ao shopping? Você tinha intenção de comprar algo ou foi apenas uma visita de impulso? Se estava à procura de algo específico, como acabou olhando os outros itens que comprou? Tente lembrar seus pensamentos e emoções a cada momento. Finja que é um detetive investigando um crime e rastreie suas ações até o ponto em que são induzidas. Quando você perdeu o controle sobre os gastos, o que estava sentindo naquele momento? As emoções intensas sufocam o cérebro racional. Nós as comparamos a uma enchente. Quando as emoções chegam rápido, o cérebro racional se retrai e aguarda que a água diminua. Ao prestar atenção em seus erros e passos em falso, e gentilmente analisá-los sem vergonha ou crítica, aos poucos você construirá uma consciência do que acontece quando uma inundação emocional está próxima. Quando sentir que a onda se aproxima, respire profundamente. Algumas vezes bem profundamente, o suficiente para mover seu abdômen. Então, antes de tomar qualquer atitude, conte até 100, mas faça de 5 em 5, recite o alfabeto, cante um verso ou dois daquela música popular horrível que você secretamente adora, cante para si mesmo, claro. Aquele vazio entre o impulso e a ação é suficiente para permitir que a enchente ceda e o cérebro racional assuma o controle. Quando for possível, busque o conselho de outros antes de agir. É uma habilidade muito importante nos relacionamentos, que vamos discutir mais adiante. Talvez você se surpreenda ao saber que muitos dos principais planejadores financeiros do país também possuem seus próprios planejadores financeiros. Isso acontece porque não importa a perícia que tenhamos, quando estamos emocionalmente envolvidos, o raciocínio é afetado. Todos nós estamos suscetíveis a emoções que dominam o cérebro racional. Você também pode planejar com antecedência oferecendo ao seu cérebro racional uma resposta para ser dada ao cérebro emocional. Todos nós já vivemos uma situação em que tivemos a reação perfeita a um argumento, 5 minutos depois de precisarmos dele. Em francês, a frase para isso é esprit de l'escalier.
Literalmente, inteligência da escada, a resposta inteligente que pensamos. Quando estamos descendo a escada para ir para casa. Pode ser irritante quando acontece, mas aqui suas conclusões e observações pós-incidente são, na realidade, bastante úteis. Pense naquele momento pré-inundação. Pense no que seu cérebro racional teria a dizer se não estivesse ocupado, ausente. Então diga isso repetidas vezes, e seu cérebro racional estará pronto para dizê-la na próxima vez que houver uma ameaça de inundação. Por exemplo, você percebe que um dia ruim no trabalho, ansiedade ou ira, aumenta a probabilidade de você se presentear com uma compra impulsiva que não tem condições financeiras de fazer. Sua resposta pode ser em eu sei que estou com vontade de comprar isso porque estou com raiva do meu chefe, e vou me arrepender de gastar esse dinheiro quando esfriar a cabeça. Não vou comprar. Agora, se amanhã eu ainda quiser, posso comprar. Ou, estou chateado e não confio em minha capacidade de decidir quando estou assim. Vou me ater à minha lista de compras e não vou nem olhar itens que não estejam na lista. A chave é antecipar as situações, o ambiente, as emoções, as pessoas que tendem a induzir a inundação, e preparar-se para resistir a eles. Há diversas maneiras pelas quais podemos treinar nosso raciocínio. Conhecemos um planejador financeiro que faz questão de a exercitar seus clientes no raio de ação normal, ou no desvio padrão que eles podem esperar de retorno do seu investimento, baseado em quão agressivos ou conservadores são os seus portfólios. Depois de revisar o portfólio, ele diz: você pode esperar que cresça em X%, ou que diminua em Y% durante o próximo ano. Qualquer um deles seria perfeitamente normal. Ele se certifica de que tenham prestado atenção à parte que dizem ou que diminua em vez de se concentrarem apenas no resultado positivo. Embora seus clientes tenham perdido dinheiro durante o ano passado, assim como todos os que investiram no mercado, o ponto importante é que nenhum deles entrou em pânico ou agiu precipitadamente, pois os cérebros emocionais haviam sido treinados a antecipar tanto as perdas quanto os ganhos. O mecanismo explicativo hiperativo. Certamente, algo que obstrui o caminho de nossa saúde financeira é a tendência do cérebro animal de descarrilar o processo racional de tomada de decisão. Mas o cérebro também apresenta outro surpreendente obstáculo, e ele não é muito bom para interpretar os fatos e formular explicações com precisão. Na realidade, ao contrário do que acreditamos, não sabemos realmente muito sobre as origens de nossas escolhas e ações. Para entender como esse fenômeno impacta nossa vida financeira, precisamos primeiro dar outra olhada na estrutura do próprio cérebro. Embora os elementos do cérebro triuno repousem uns sobre os outros, como copos de medida, o cérebro também é dividido pela metade, da frente para trás, como uma noz na casca. Cada hemisfério é o espelho do outro e há certa sobreposição de funções. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas, principalmente as crianças, têm extraordinária recuperação de danos cerebrais. Em um lado da cabeça, o outro hemisfério assume a inatividade. Um largo feixe de tecido nervoso chamado corpo caloso conecta esses dois hemisférios e age como uma ponte entre eles. Mas, apesar das semelhanças, há grandes diferenças nas funções de cada hemisfério. Uma das maiores delas é que cada um se comunica com uma metade do corpo. De certa maneira, nossas conexões estão invertidas, provavelmente. Você já sabe que o hemisfério direito do cérebro processa a informação sensorial e controla o funcionamento do lado esquerdo do corpo, enquanto o hemisfério esquerdo lida com o input e o movimento do lado direito. Desde a metade da década de 1860, os pesquisadores têm explorado as outras maneiras pelas quais a função cerebral está dividida. Algumas das pesquisas mais interessantes vieram do trabalho com pacientes com cérebro separado, pessoas que tiveram o corpo caloso, a conexão entre os hemisférios, afetada. Esse é um tratamento para pacientes que sofrem de epilepsia grave e têm o objetivo de reduzir a frequência e a violência das crises. Há quase 40 anos, os neurocientistas Dr. Joseph Ledoux e Dr. Michael Gazzaniga estudaram pacientes com cérebro separado e descobriram algumas coisas surpreendentes sobre o funcionamento do cérebro. Experimentos anteriores haviam demonstrado que o processamento da fala e da linguagem acontecia somente no hemisfério esquerdo. Mas isso trouxe uma pergunta interessante: como o hemisfério esquerdo responde a algo que o hemisfério direito faz e vice-versa? Gazzaniga e Ledoux conduziram um experimento para descobrir. Uma imagem dividida foi mostrada a uma pessoa com cérebro separado. O lado esquerdo, visto somente pelo cérebro direito, identificou uma cena ao ar livre em um local com neve, e o lado direito, visto apenas
Pelo cérebro esquerdo, o pé de um pássaro. Na frente da pessoa havia dois. Formados por 4 grupos pequenas fotos, no lado esquerdo, várias ferramentas, incluindo uma pá de neve, e à direita, uma variedade de animais e objetos, inclusive um frango. A pessoa devia escolher a figura pequena mais apropriada. Para combinar com a figura maior e, corretamente, ela escolheu a pá com sua mão esquerda, controlada pelo cérebro direito, e o frango com sua mão direita, controlada pelo cérebro esquerdo. Faz sentido, não faz? Bem, há um elemento interessante. Quando perguntado por que havia escolhido a pá, ele deu uma resposta que era tão lógica quanto sem sentido. A parte direita do seu cérebro, que fez a escolha baseada nos flocos de neve, não podia comunicar seu raciocínio, e a parte esquerda de seu cérebro, que podia falar, nunca viu a neve, que foi o elemento que induziu a escolha. O habilidoso lado esquerdo do cérebro trouxe uma resposta mesmo assim: eu escolhi a pá para limpar depois que o frango saísse. Na ausência da informação necessária para explicar uma decisão, o cérebro pesquisou o que sabia sobre frangos e pás de neve, encontrou uma maneira de conectar os dois, e convenceu-se de que essa conexão realmente explicava a escolha. Gazzaniga chama essa tendência de acrescentar informações e detalhes a memórias e criar ligações entre eventos não relacionados de mecanismo intérprete. Segundo Gazzaniga, novas descobertas das últimas 2 décadas sugerem que o mecanismo intérprete do hemisfério esquerdo do cérebro esteja sempre dedicado ao trabalho, buscando o significado dos acontecimentos. Ele procura constantemente por ordem e razão, mesmo quando não há nenhuma, o que continuamente o conduz ao erro. Ele tem a tendência de supergeneralizar, construindo, com frequência, um passado potencial contrário ao verdadeiro. Isso é verdadeiro para todos nós. Estamos todos em busca de conexões e significados mesmo quando eles não existem. E é essa tendência do cérebro de interpretar incorretamente e chegar a conclusões erradas a partir de eventos aleatórios e não relacionados que ajuda a explicar como as pessoas acabam por aprender lições irracionais, improdutivas e autodestrutivas a partir dos flapointes financeiros. Podemos talvez pensar: perdi dinheiro em meu primeiro investimento, por isso não faz sentido investir outra vez ou meus pais costumavam brigar sempre sobre dinheiro e acabaram se divorciando, por isso se eu quiser continuar casado, nunca vou falar sobre finanças com meu cônjuge. E preceitos desse tipo, por mais falhos que sejam, são incrivelmente resilientes. Quando o mecanismo explanatório começa uma narrativa, é necessário grande esforço para alterar a história, por mais esquisita que seja. Essas histórias estão ancoradas no cérebro animal, que está concentrado na sobrevivência, não foram construídas com reflexão e consideração cuidadosas. Quando ouvimos o que pensamos ser um grande gato na floresta, não temos tempo de considerar todas as nossas respostas possíveis, pesar os prós e contras de cada uma antes de agir. Nosso cérebro animal age baseado em puro instinto e sentimento, e age imediatamente. A reação é a mesma quer a ameaça seja um tigre faminto ou um rato aterrorizado, porque o cérebro animal não tem tempo de esperar para descobrir o que é. De modo semelhante, nossos preceitos financeiros continuam estáticos e rígidos embora nossa situação ou circunstâncias possam ter mudado. Cada um de nós leva consigo muitos preceitos financeiros diferentes, por não serem resultado do pensamento consciente e racional, são, com frequência, contraditórios. No entanto, todos eles são poderosos e profundamente guardados. Esses preceitos financeiros já funcionaram para nós e para outras pessoas que conhecemos, pelo menos até certo ponto, portanto confiamos neles e nos apegamos a eles, mesmo que tragam ansiedade e desastre à nossa vida. Nosso obstáculo principal ao lidar com os preceitos financeiros é que muitas vezes não temos consciência deles, o que somente reforça a capacidade que eles têm de exercer controle absoluto sobre nossas vidas. É por isso que, antes que possamos começar a mudar um comportamento, temos de entender conscientemente o padrão ou a história que nosso mecanismo intérprete criou. Ted, eu estava trabalhando com um casal que tinha suas finanças bem mapeadas, mas que hesitava diante da decisão de adquirir um seguro de vida. Especialmente o marido. Eles tinham vários filhos. Todos abaixo de 8 anos de idade, possuíam e administravam uma empresa multimilionária, e voavam juntos em seu jato particular, em geral sem os filhos. Em vários encontros, eu tentava convencê-los da real necessidade de um seguro de vida e eles recusavam. Por fim, eu fiz com eles um exercício, fazendo perguntas para chegar à fonte desse comportamento irracional. Descobri que o avô do meu cliente, que
Havia fundado a empresa, viveu sem seguro de vida durante décadas. Finalmente, aos 60 anos, ele assinou uma apólice e no espaço de um ano ele estava morto. Como era menino, nosso cliente ouviu sua família conversando sobre a triste coincidência entre a compra do seguro e a morte. Seu mecanismo intérprete fez a conexão entre os dois e hoje, mais de 30 anos depois, ele ainda estava convencido de que os fatos estavam relacionados. Quando eu lhe disse, quer dizer que se eu nunca fizer um seguro de vida, nunca vou morrer? Ele e sua esposa começaram a rir. Ele disse, acho que é uma maneira ridícula de administrarmos nossa vida, não é? Alguns dias depois eles ligaram para informar que haviam adquirido um seguro de vida. Como conselheiros, não temos problemas em acreditar que muitas de nossas decisões financeiras e as do mercado como um todo são baseadas em algo que vai além da lógica e da racionalidade. É assim que somos treinados a enxergar o mundo. Mas 3 economistas renomados chegaram à mesma conclusão. Vamos incluir uma observação aqui e a outra mais adiante neste capítulo. Porque, de fato, o principal problema do investidor e também o seu pior inimigo é provável que seja ele mesmo. Benjamin Graham, pai da análise financeira moderna, mentor de Warren Buffett e autor de Um Investidor Inteligente. Decidindo sob estresse. Já vimos como o estresse interfere na capacidade de fazer avaliações precisas. E o estresse relacionado ao dinheiro não é exceção. Quer ele resulte de uma queda brusca no valor do investimento ou da tentativa de imaginar como pagar as contas, o estresse financeiro tende a nos fazer sentir fora de controle, o que mais tarde eleva os níveis de estresse e incapacita o pensamento racional. E isso foi demonstrado em uma série de 6 experimentos, conduzidos pela doutora Jennifer Whitson da Universidade do Texas, Austin e o Dr. Adam Galinsky, da Northwestern University, que testavam a habilidade das pessoas de perceber padrões ao sentirem falta de controle. Os pesquisadores induziram o sentimento nas pessoas testadas de 2 maneiras, perguntando a elas onde lhes havia faltado controle, ou dando-lhes feedback sobre uma série de testes que nenhuma relação tinha com o verdadeiro desempenho do candidato. Em seguida, os pesquisadores pediram aos participantes que olhassem para um conjunto de imagens granulosas e escolhessem aquelas, caso houvesse alguma, que tivessem padrões escondidos. Como esperado, os participantes com a incerteza induzida tiveram mais respostas falso-positivas. Em outras palavras, as pessoas que se sentiam fora de controle tinham mais probabilidade de encontrar padrões onde eles não existiam. Mais interessante para os nossos objetivos, Whitson e Galinsky pediram então as pessoas que analisassem informações sobre finanças. Neste caso, o grupo de controle recebeu informações que descreviam o mercado de ações como estável e previsível, enquanto os outros participantes leram descrições do mercado de ações como volátil e instável, semelhante às notícias que temos recebido. Pediram então para analisarem uma sequência de relatórios financeiros de 2 empresas diferentes. O grupo volátil fez um trabalho muito pior na análise das informações do que o grupo de controle. Eles supervalorizaram fatores insignificantes e ignoraram os mais importantes. De fato, quando pressionados a refletir sobre situações estressantes fora de controle, a habilidade de identificar precisamente padrões nas informações estava comprometida de forma alarmante. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Blaise Pascal, cientista e filósofo do século XVII. Em seus sucessos literários Iludido pelo Acaso e O Cisne Negro, Nassim Taleb chama atenção para o fato de que temos uma tendência de subestimar a importância do acaso tanto em nossos sucessos quanto em nossos fracassos. Em termos de decisões financeiras, Taleb argumenta de maneira convincente que exageramos o poder profético e a validade do que acreditamos, geralmente em detrimento de nossas finanças. Também temos a tendência de chegar a conclusões falso-positivas, convencendo a nós mesmos de uma ligação casual entre 2 eventos não relacionados. Esse pensamento é o que está por trás de muitas superstições e rituais, tais como bater na madeira para manter longe o azar ou acreditar que coceira na palma da mão significa dinheiro que se aproxima. Esse pensamento também está por trás de muitas tendências cognitivas, como atribuir o seu sucesso no mercado de ações ao seu investimento astuto e perspicaz, e não ao desempenho positivo do mercado. Portanto, sob estresse, o cérebro racional é expulso de campo e fazemos o que as regiões não racionais de nosso cérebro ordenam que façamos. Convencemos a nós mesmos que estamos certos e anulamos qualquer evidência
Do contrário, chegamos a buscar outras pessoas que compartilhem e confirmem nossas conclusões. Somos atraídos a essas pessoas. Nós os chamamos de amigos. Vamos de seres humanos racionais a seres que racionalizam. Bolo de chocolate ou salada de frutas? Como se já não fosse suficientemente ruim, os estudos descobriram que nosso horário sobrecarregado e incessante e atitude multitarefa também podem incapacitar nossa capacidade de tomar decisões sábias. Os pesquisadores de Stanford Babachil e Alexander Fedorikin testaram os efeitos da distração no processo decisório. O título do resultado desse trabalho Coração e Mente em Conflito é um bom resumo de suas descobertas, e uma explicação taquigráfica para muitos de nossos comportamentos financeiros autodestrutivos. No experimento, os alunos foram informados que participariam de um teste de memória e deveriam memorizar um número específico, com 2 ou 7 dígitos. A caminho da sala onde o teste seria realizado, eles ofereceram 2 opções de doces, bolo de chocolate ou salada de frutas, que seriam atraentes a 2 poderosos processos mentais: o cognitivo, nosso pensante, racional, e o afetivo, nosso lado impulsivo, emocional. Obviamente, a escolha mais saudável, mais racional e razoável seria a salada de frutas, e, de fato, somente 27% das pessoas que deveriam memorizar o número de 2 dígitos se renderam à tentação e escolheram o bolo. Por outro lado, quase 2 vezes mais, 59% das pessoas que tentavam guardar na mente um número de 7 dígitos escolheram o bolo. Por quê? Porque se sabe que uma única região do cérebro, o córtex pré-frontal, lida tanto com a memória em funcionamento, ações como guardar um número ou lembrar-se de uma lista de tarefas, quanto com o controle racional sobre nossos impulsos, decisões como resistir a um doce tentador que não faz bem ou evitar uma compra desejada, porém questionável. Se sobrecarregarmos o córtex pré-frontal com um excesso de tarefas, reduzimos de forma significativa nossa habilidade de resistir aos impulsos poderosos. Preciso comer bolo. Preciso daquela TV de tela plana, que vem de outras partes do cérebro. O que aprendemos a partir dessas experiências? 2 coisas: nossos cérebros racionais têm muito menos poder do que queremos acreditar, e o estresse os enfraquece ainda mais, incapacitando nossa habilidade de tomar decisões. E quando nos lembramos de que 80% dos americanos afirmam que o dinheiro é sua maior fonte de estresse, não parece mais tão surpreendente que tantos de nós tomemos decisões financeiras irracionais, não é mesmo? Flexibilidade é essencial. Você acaba de chegar a um marco importante no processo de assumir o controle de sua vida financeira. Reconhecer e compreender sua tendência inerente de confiar demais em seus preceitos e conceitos sobre o dinheiro, especialmente quando está sob estresse, é essencial se pretende assumir o controle do relacionamento com o dinheiro. Mas essa percepção não é transformadora em si mesma. Como vimos, as pessoas tendem a criar uma realidade financeira externa que se encaixa com a realidade interna. Para criar uma nova vida financeira, precisamos primeiro fazer as mudanças internas necessárias em nossos conceitos, conhecimento, percepção e emoção. Se não fizermos essas mudanças internas, inevitavelmente voltaremos aos velhos hábitos, mesmo distante da instabilidade consequente da especulação, à instabilidade consequente da característica da natureza humana, na qual uma grande parcela de nossas atividades positivas depende do otimismo espontâneo e não da expectativa exata, seja ela moral, hedonista ou econômica. Provavelmente, a maioria de nossas decisões de fazer algo positivo, todas as consequências que serão observadas durante muito tempo, podem apenas ser consideradas resultado de espíritos animais de uma necessidade espontânea de ação ao invés da falta de ação, e não como resultado da média dos benefícios quantitativos multiplicados pelas probabilidades quantitativas. Assim sendo, se os espíritos animais são controlados e o otimismo espontâneo falha, nos levando a depender de nada além de uma expectativa matemática, a empreitada perderá o vigor e morrerá. Embora temores de perdas possam ter um fundamento tão pouco razoável quanto o fundamento que a esperança de lucro possuía. John Maynard Keynes, macroeconomista e defensor da intervenção do governo em economias falhas, sobre o tópico dos espíritos animais. Uma economia global instável somente torna isso mais imperativo. A história nos mostra incontáveis exemplos de desastre e queda causados pela dificuldade em se adaptar às circunstâncias. Na realidade, você pode até dizer que devemos
Nossa condição de nação é isto, os casacas vermelhas, treinados para lutar às formalizadas batalhas napoleônicas, não conseguiram ter a rapidez necessária para se adaptarem aos métodos de combate mais livres dos revolucionários. A antiga União Soviética também foi o modelo de rigidez, mantendo-se presa a regras e sistemas muito depois de terem comprovado a sua ineficácia. E o livro Colapso de Jared Diamond analisa o desaparecimento de várias culturas que falharam em se adaptar às mudanças do clima, dos recursos naturais, ou das alianças comerciais. Em uma escala individual, um fracasso semelhante na tentativa de se adaptar às mudanças de circunstâncias também pode ser desastroso. A falta de flexibilidade explica por que tantas pessoas que ganham dinheiro repentinamente, graças a uma herança, um acordo do seguro ou na loteria, acabam gastando de forma extravagante. A adaptabilidade no raciocínio e a abertura às novas informações são fatores de proteção essenciais que nos ajudam a sobreviver e a prosperar nesta era em constante mudança. Para mudar seu futuro financeiro, você precisa estar disposto a desafiar e mudar o que você acha que sabe. As emoções, nosso GPS interno. Estamos falando muito sobre como as respostas emocionais interferem na habilidade de tomar decisões. Agora você talvez esteja pensando que o problema seria resolvido se pudéssemos, de alguma forma, nos livrar dessas emoções errantes e nos ater à lógica pura. Mentira. O que ocorre é que nossas emoções geralmente são um componente essencial do processo decisório positivo. Em Um Erro de Descartes, o neurologista Antônio Damasio descreve o trabalho com pacientes que sofreram dano em uma área específica do cérebro, levando-os a ficar completamente desprovidos de emoções. Suas habilidades cognitivas estavam intactas e eram normais os resultados de testes preparados para detectar vários problemas psicológicos. Suas dificuldades surgiam do fato de não terem qualquer reação ou envolvimento real com outros. E seu comportamento era estranhamente contraditório, tanto obsessivo quanto impulsivo. Em algumas circunstâncias, como ao classificar papéis para serem preenchidos, eles paravam em determinado passo do processo, incapazes de distinguir entre a tarefa específica e o objetivo geral. No entanto, entravam em investimentos fraudulentos, casamentos desastrosos e toda sorte de escolhas impulsivas e, óbvio, mal aconselhadas. 2 incidentes com um paciente em particular, vamos chamá-lo de Bob, explicam o paradoxo. É a psicologia que leva a pânicos e recessões. Os economistas não conseguem evitar serem estudiosos da natureza humana, particularmente da exuberância e do medo. O entusiasmo é uma celebração da vida. Temos que percebê-la como algo desfrutável para que procuremos mantê-la. Lamentavelmente, um surto de entusiasmo às vezes também faz com que as pessoas alcancem além do possível, quando a realidade bate à porta. O entusiasmo transforma-se em medo. O medo é a resposta automática que todos temos às ameaças, a mais profunda de todas as nossas propensões inerentes, nossa vontade de viver. Propensões humanas inatas que vão da euforia ao medo e de volta à euforia parecem permanentes. Gerações de experiência não parecem ter moderado essas propensões. Alan Greenspan, ex-presidente da diretoria da Reserva Federal e autor de A Era da Turbulência sobre os fatores que vão além dos números que influenciam a economia. Bob foi à clínica de Damasio num dia em que as estradas estavam cobertas de gelo. Quando chegou, Damasio perguntou se ele havia enfrentado algum problema no caminho. Bob disse que não, mas que havia visto o carro à sua frente bater por causa de uma placa de gelo. O motorista entrou em pânico e pisou no freio e o carro derrapou para uma vala. Mas, quando Bob chegou ao mesmo local e começou a derrapar, ele calmamente controlou o carro e continuou a viagem, e agora estava ali. Imagine agora que você está relatando essa história. Você estaria ligeiramente nervoso? Bob não estava. Você expressaria alguma preocupação pelo motorista à sua frente? Bob não expressou. No dia seguinte, quando a próxima visita à clínica precisava ser marcada, Damasio ofereceu 2 datas diferentes. Bob pegou sua agenda e nos 30 minutos seguintes deixou os funcionários da clínica malucos diante de sua incapacidade de tomar uma simples decisão. Como Damasio descreve. Após calmamente ter dirigido sobre o gelo, e relatado o episódio, ele passava agora por uma profunda análise de custo-benefício, uma comparação inútil das opções e suas possíveis consequências que pareciam não ter fim. Finalmente, Damasio chegou ao limite de sua paciência e sugeriu a data mais distante.
Bob disse. Está ótimo, e guardou sua agenda. O tormento havia acabado. Nesse primeiro incidente, a falta de emoção de Bob lhe serviu bem. Diferente do motorista à sua frente, que foi tomado pelo pânico na primeira derrapagem. Ele não sentiu uma onda de medo e foi capaz de reagir com calma, como havia sido ensinado a fazer. Mas, quando tentou tomar uma simples decisão entre duas datas, a mesma falta de emoção estava incapacitada. Por quê? Parece que, sob muitos aspectos, as emoções são essenciais para o processo decisório. Primeiramente, elas nos ajudam a nos projetar no mundo e entender as reações dos outros. Sem a capacidade para experimentar a emoção, Bob não era capaz de reconhecer as pistas não verbais por meio das quais os funcionários certamente comunicaram sua crescente impaciência e irritação. Em segundo lugar, as emoções produzem o que Damasio chama de marcadores somáticos. Aqueles fortes pressentimentos nos quais nos apoiamos totalmente, para o pior ou para o melhor, ao fazermos escolhas. Operando abaixo do nível de consciência, os marcadores somáticos são registros mentais de experiências passadas que agem como um sistema interno de direção. Os marcadores somáticos ajudam a moldar nossas decisões, nos afastando ou nos aproximando de escolhas específicas. Por exemplo, digamos que você tenha comido salmão no jantar e tenha se sentido muito mal. Na próxima vez que lhe oferecerem salmão, seu cérebro animal só faltará gritar: não coma isto. Mas esses marcadores podem operar em níveis mais sutis também, que escapam de nosso estado consciente. Se a toalha de mesa naquele terrível jantar em que comeu salmão era xadrez vermelha e branca, é possível que você se sinta um pouco nauseado quando vir essa estampa, sem saber exatamente por quê. Esses tipos de marcadores somáticos são a fonte de nossos palpites e sensações. Em seu livro Como Decidimos, Jonah Lehrer descreve um incrível exemplo do poder e da sutileza do forte pressentimento. Durante a Primeira Guerra do Golfo, Michael Riley, um tenente-comandante da Marinha Britânica, participou de uma missão para proteger os couraçados aliados na costa enquanto eles bombardeavam uma base militar do Kuwait ocupada pelas tropas iraquianas. O trabalho de Riley era monitorar as telas do radar por horas a fio, seguindo os sinais na tela que representavam mísseis e aviões aliados, ficando atento a qualquer coisa fora do comum. Certa manhã bem cedo, um sinal apareceu, vindo da costa em direção do couraçado USS Missouri. Sem nenhuma razão que ele pudesse apontar, aquela luz na tela encheu Riley de pavor, fez seu coração disparar e as palmas de suas mãos transpirarem. Era um míssil iraquiano? Ou seria um caça retornando ao seu porta-aviões? Devido a uma extensa gama de erros humanos e mecânicos, Riley não podia tentar contato com o sinal no radar para avaliar a sua altitude. Tinha que decidir sozinho, e o preço do erro era imensamente alto. Riley confiou em seu pressentimento. Deu o comando para abrir fogo, e então esperou para ver se havia derrubado um míssil ou um piloto americano. Riley fez a escolha certa. O sinal misterioso era um míssil Silkvor iraquiano e sua decisão salvou Missouri e seus marinheiros. Riley ainda não sabia dizer por que aquele sinal lhe parecerá temível ou ameaçador, somente que havia pressentido algo. Depois de revisar exaustivamente as fitas do radar, e assistir aqueles segundos cruciais muitas e muitas vezes, Klein, por fim, teve sua resposta. Voando a baixa altitude, o míssil demorava mais segundos para aparecer no radar do que um jato demoraria somente na terceira vez em que o feixe varria a tela, em vez da primeira. Isso quebrou o padrão que o cérebro de Riley veio a reconhecer e esperar. A diferença era minúscula, tão minúscula, que escapou à percepção consciente de Riley. Mas seu cérebro animal percebeu e reagiu. Finalmente, nossas emoções também são úteis porque nos permitem experimentar novos comportamentos, por meio da imaginação e visualização. O que nos ajuda a prever como vamos nos sentir em relação ao resultado de uma decisão antes que a tomemos de fato. Levando em consideração que a maior parte de nossa sabedoria está fora de nossa percepção consciente, nossas emoções também agem como uma salvaguarda, permitindo que saibamos, em um nível visceral, que algo está errado ou prestes a dar errado. É claro que ninguém sugere que você tome decisões financeiras baseadas somente na emoção. Mas as emoções não deveriam ser completamente ignoradas, e elas deveriam ser reconhecidas, admitidas, e então examinadas da forma mais objetiva possível. É fundamental que nos tornemos estudiosos de nossas emoções, um curioso observador de nossas ansiedades, nossas suposições e nosso diálogo interno, aquele constante bate-papo interno ou discurso para nós mesmos.
Se não fizermos isso, estaremos para sempre sujeitos ao insidioso controle das emoções sobre nossas decisões financeiras. Identificar os flashpoints financeiros, admitir nossas feridas e as lições que aprendemos, nos capacita a reconhecer que estamos separados de nossas emoções e dos pensamentos automáticos. Somente então podemos escolher nossas ações financeiras de maneira cuidadosa e proativa. Então, como é um processo decisório cuidadoso e racional? Em primeiro lugar, não se apresse para nada. Faça a sua pesquisa. Pense nas prováveis consequências de cada escolha. Ouça seu corpo, se está sentindo sinais de ansiedade, tente descobrir a fonte desse sentimento. Você está estressado por ter de tomar uma decisão? Sua ansiedade está relacionada com uma das escolhas. Sua ansiedade tem mais a ver com uma experiência negativa no passado do que com a realidade atual. Seu cérebro animal, fonte desses fortes pressentimentos, certamente não é infalível, mas vale a pena dar ouvidos a ele. 3. E assim que tiver tomado sua decisão, deixe para lá. Não se torture pelo que poderia ter sido. O que quer que aconteça, não é um problema de vida ou morte. O filósofo e economista do século XVII Adam Smith disse a mesma coisa de maneira muito mais eloquente. A principal fonte das misérias e da desordem na vida humana parece surgir quando supervalorizamos a diferença entre uma situação permanente e outra. Algumas dessas situações podem, sem dúvida, merecer sua prevalência sobre as outras, mas nenhuma delas deve merecer ser perseguida com aquele ardor apaixonado que nos leva a violar as regras da prudência ou da justiça, ou a corromper a tranquilidade futura de nossas mentes, quer seja pela vergonha da lembrança de nossa tolice ou pelo remorso do horror de nossa própria injustiça.